muito bem-vinda e muito bem-vindo! Hoje o Sem Censura presta uma homenagem emocionante ao samba, aos seus bambas e às mulheres que carregam em si a memória, a força e a continuidade desse gênero tão essencial para a cultura brasileira. Através das matriarcas do samba, nós vamos celebrar não apenas nomes imortais como Cartola e Candeia, mas também reverenciar mulheres que foram fundamentais para a construção e a proteção do gênero mais popular do país, como Clementina de Jesus, Jovelina Pérola Negra e Dona Ivone Lara. Mulheres que muitas vezes tiveram seus nomes invisibilizados pela história, mas que nunca deixaram de sustentar a alma do samba. 2, 3, 4. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem negro, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é uma cor de respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é silêncio, é amor. Negro também é saudade. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é uma cor de respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é destino e amor. Negro também é saudade. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da Gente, que energia nesse estúdio! Obrigada, maravilhosas! Meu Deus! Gente, que abraço bom, que música boa! Nossos músicos queridos, um aplauso para vocês também, né? Gente, olha só. Tô aqui sem fôlego, porque é tão bonito, né? Chega pra cá, vamos aparecer as três no vídeo, olha lá. Isso. Gente, inspirada nas obras, nas lutas e nas conquistas dos seus ancestrais, estão em nossa bancada hoje três herdeiras diretas de um imenso legado. Nilcemar Nogueira, neta de Cartola, Vera de Jesus, neta de Clementina de Jesus, e Selma Candeia, filha do mestre Candeia. Gente, é maravilhoso, não é? Estou emocionada de tê-las aqui. Vamos para a bancada agora? Para a gente falar bastante? Vamos lá, meninas, vamos? Levem os microfones aqui. Que roupas lindas, que figurino maravilhoso, hein? Olha, o Sem Censura hoje, não é não? Tá demais, só dizendo assim. Bom, gente, aqui também para nos ajudar a contar essas histórias, ele que é jornalista, escritor e pesquisador musical, Wagner Fernandes. E
E claro que não poderia ficar de fora desse programa a minha amiga querida, parceira fiel, sabe tudo sobre música brasileira e é muito importante, Fabiane Pereira. Bom, gente, elas trazem no DNA a mais alta linhagem do samba. Cientes dessa responsabilidade, elas se juntaram e formaram um grupo chamado Matriarcas do Samba, que é um projeto que se apresenta pelos palcos do Brasil afora, com um repertório repleto de clássicos, sambas enredos, antológicos e sambas de terreiro. Então é com muita alegria que o Sem Censura hoje recebe esse grupo maravilhoso que já abriu, olha, emocionando todo mundo. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Né? A gente tem que agradecer, né? Nilcemar, vou começar com você. Então tá, que vamos tal? lá. Né? Vamos lá. Eu queria que você falasse sobre a importância, quando é que você percebeu que você era neta de Cartola, do grande nome Cartola, de Dona Zica? Quando é que bateu em você isso? O melhor de tudo, né, é ter sido escolhida, né, como neta do coração do Cartola, né? O meu avô, ele não teve filhos natural, né? E assim, minha mãe, né, filha do primeiro casamento da minha avó Zica, e eu fui criada por eles a partir da morte do meu pai. E eu fui assim, eu entendo assim, minha relação com meu avô um pouco de ter completado aquilo que ele não pôde ter, né, na infância, acesso a estudo, né? Então assim, eu acho que ele foi a pessoa que forjou a mulher que eu sou hoje, né? E assim, acho que foi um privilégio muito grande, né, ter convivido, ter bebido na fonte e ter essa referência de dignidade que foi e que ainda é, né? Porque ele permanece vivo, sendo revisitado por várias gerações, que é o Cartola. A gente tem uma surpresa para você, que é uma foto tão linda. Vamos ver? Vamos ver. Queria tanto que você comentasse. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Olha sim. essa foto. Vamos contar aí quem é quem? Diz pra gente. Então, ali meu irmão, Pedro Paulo, né, minha avó Zica, à frente da casa, né, que eles moraram lá atrás, na Mangueira. E essa foto é uma foto de infância, isso euzinha aí com as bochechinhas. Muito afetiva e que vale lembrar, né, nossas origens e aonde a gente pôde chegar. Então, me emociona porque se eu hoje sou uma doutora, né, eu tenho mestrado, doutorado, eu devo a esse homem essa história, né, que me moveu para chegar onde eu cheguei. Né? E ser o que eu sou, trabalhar o que eu faço, né, sou uma ativista ferrenha, porque exatamente na hora que você visita essa história, visita todo esse processo, né, que a gente, da forma como fomos colonizados, da forma que fomos abandonados, essa resistência com dignidade, acreditando na sua força, na tua potencialidade. Então, isso foi mexendo, que eu tenho várias profissões assim, na minha vida, porque a cada desafio, né, eu tinha que estar provando que vim. Então, essa foto, ela lembra dessa origem, mas ainda é atual, infelizmente, né? Saber que esse cenário não terminou. E saber dessa força, né, de nós, povo negro brasileiro, né, mais de 54% da população, capaz ainda de resistir, de existir, né, de fazer diferença. Nilcemar, quais as lembranças que você tem dessa época da sua vida? O que você ouvia com Dona Zica e com Cartola? Como é que era essa sua infância dentro dessa casa? Nessa primeira fase, né, as lembranças são remotas, até porque nós não morávamos, eu, minha mãe e meu irmão, junto deles. Fui morar com eles depois de 13 anos. E toda vez que íamos visitar, era aquela recomendação: olha, seu avô pode estar compondo, não faça um barulho, né? Então era aquela, oi, vô! Né? E não poder querer incomodar. Mas depois, né, nessa fase já de 13, morando com eles, né? Eu tenho o privilégio de ser testemunho de muitas músicas que ele foi compondo com os parceiros, porque a forma dele não parar era sentar aí e vai escrevendo aí para mim, né? Então eu virei escriba, né? E até hoje guardo esses manuscritos. Aí depois ele me deu uma máquina de escrever, me colocou na curso de datilografia naquela época, né? É verdade. Não, e aquele curso que botava um papel assim que você não podia enxergar as teclas.
Aí, hoje, olhando, né, Wagner, para esse processo, eu falei, gente, que aí eu começo a datilografar, aí sai aquele manuscrito, né, com aquela letra dele linda. Então, foram momentos, assim, muito importantes. E aí lembro da década de 60 do Zé Cartola. Eu me lembro assim, a gente ia lá durante o momento que eles estavam preparando, minha avó na cozinha, preparando as comidas, né? Tinha um corredor grande do salão, né? Então, me lembro de correr ali. Mas depois da noite não, né? Da noite dos eventos não. Mas desse preparo, né? Nesse começo, essa montagem, né? Foi um privilégio ser testemunha desses momentos e que são afetivos e que assim, vão, né, direcionando tudo que eu faço. A gente está ouvindo você falar e foi tão bonito você se emocionar, porque é isso mesmo, né? A nossa memória afetiva nos leva a muitos caminhos. Selma, eu queria saber agora de você. Quando você ouviu, né, aqui a Nilcemar falando, quando você volta no tempo, o que você lembra de Candeia? Eu lembro da dificuldade, né, que ele passou em certos momentos da vida, nós éramos crianças também nessa época. Mas me lembro agora que ela estava falando desse encontro, lá no Zé Cartola, eu lembro quando ele levava a gente para passeios no parque, quando ele estava andando, ele ainda podia andar, né, se locomover. Então, ele sempre foi muito presente na minha vida do meu irmão. E ele sempre fazia passeios com a gente. Eu conheci Vista Chinesa, ia Paquetá, e toda semana. E naquele tempo tinha uns tal de uns piqueniques. Os piqueniques, Então, ele, além de nos levar para os sambas, né, na quadra de Portela, da Portelinha, ele sempre levava a gente para passeio. Olha só. Sabe, para conhecer o Cristo, para ir para... Na época, passava pela Barra ali, que aí subia aquela estrada, não sei se é Joá. E não tinha nada ali, era só mato. Mato. Aí ele subia aquilo ali tudo, aí parava em Pedra de Guaratiba, Barra de Guaratiba, né? Imagina, aqui era muito longe até, né? Agora, Selma, olha só, você pensa que é só Nilcemar? A gente também tem uma foto para você. Vamos ver? Vamos voltar? Lá. Lá, um dos passeios. Isso é um dos pra lá. Eu com meu irmão, ele levando a gente na quinta. Maravilha. Isso era na Quinta da Boa Vista? Isso, Você lembra quantos anos você tinha aí, não? Hã? Você lembra quantos anos você tinha aí, não? Eu acho que tinha uns 3, 4 anos. Que ele tinha uma máquina para tirar foto, aí ele programava a máquina e a Chica e falava, Selma, fica quieta. E eu não parava, eu não ficava quieta mesmo. Aí ele mandava, quando eu falava para você rir, aí quando ele botava a máquina e vinha correndo. Quando ele vinha correndo, eu achava engraçado. Aí eu falava, você estava engraçado, hein? Que não sei o que, essas coisas assim. Não, e essa foto que mostrou agora já mostra o olhar de admiração, né? Da criança para o pai, né? Esse olhar que toda menina acaba tendo para o pai, o primeiro herói, né? Vocês fizeram agora um show, enfim, que vocês até homenagearam, né, os 90 anos de Candeia e tudo. Rival, eu imagino que para você deva ter sido, assim, de uma emoção ímpar, né? Algo que te tocou demais, olha só. Isso, né? A emoção está sempre, né, contida em mim, sabe? Porque todo dia a gente tem essa lembrança do meu pai, até porque agora, pelo fato de eu estar com as matriarcas e sou presidente do Quilombo, a escola que ele fundou. Então, além da vivência de família, tem essa história, né, de conviver com ele diariamente. Então, ele é presente na minha vida. Então, tem dias que eu tô legal, tô alegre, tô feliz, mas de vez em quando bate uma saudade, umas tristezas, essas lembranças, e essas lembranças me acalmam. Mas isso é normal, né? Na verdade, Selma, isso é muito amor, né? E quando tem amor, né, tem saudade, realmente. não é? E aí tem emoção, como você ficou agora, né? Minha querida Vera, e você com sua avó Clementina de Jesus, inesquecível, pioneira nesse Brasil, a gente precisa falar nesse nome de forma bem alta, não é isso, Fabi? Com certeza. Não é? Porque num momento em que as mulheres tinham pouca visibilidade, menos e menos e menos do que hoje, né? Ela vinha com aquele vozeirão potente. Que lembrança você tem, hein? Então, as primeiras lembranças que eu tenho quando ela morava no 41, na rua Caú, número 41. Era uma vilinha simplesinha, né? O babá trabalhava em casa de família, né?
Aí, de repente, ela é devota de Nossa Senhora da Glória. Então, todo ano, ela ia na igreja com meu avô, com os amigos, ia assistir a missa e depois ia para a Taberna da Glória tomar os biricuticos, que ela falava, eu vou tomar meus biricuticos, aí ela vai vir empadinha, pastelzinho, tá. Ia fazer aquela rodinha de samba com os amigos, né? A gente está vendo foto dela, lindíssima. Aí, um dia, a vovó cantando, quem vem do banho de mar? Hermínio Belo de Carvalho. A história dela aí, né, mudou, né? Deu, assim, um giro de 103, sei lá quantos graus, mas foi uma coisa, assim, fantástica. Ele passou, viu, avistou ela, ouviu a voz, que ele costuma falar que ele não descobriu Clementina de Jesus. Ele tinha o ouvido, né? O ouvido que escutou aquela voz diferente, né? O que é muito bonito, né? Que é muito porque bonito. as pessoas têm que eu costumo, essa coisa de quero descobrir. Isso, ele não, que eu costumo dizer que é uma voz entre África e Brasil, né? Eu acho que sai das entranhas da terra, sabe como? Uma voz forte, potente e singular. É muito ligado de onde ela veio, né? Isso. Que é um lugar que você tinha ali, É um verdade. reduto jongueiro. De Jongueiro, ela veio lá de Valença, né? Tem toda uma história em redor disso. Ela ia com a mãe dela, que tinha, atrás da casa dela tinha um córrego. Então, todo mundo lavava roupa ali, né? As mulheres dali do entorno, né? Quanto das lavadeiras, né? Então, ela ia ajudar a mãe dela e ali ela ouvia, né? As cantigas, né? Os lunduns, os jongos. E nisso ela foi aprendendo. E guardou aquilo com ela, aquelas lembranças, né, afetivas, ela guardou aquilo com ela. Aí, num dia desse que eu estou falando, o Hermínio passa, ouve aquilo tudo e se encanta. Lógico. Né? Só que, não sei o motivo, naquele dia ele não parou. Ele foi embora e mandou o Léo, se eu não me engano é o Léo, que era um amigo dele, levar para ela um buquê de rosas. Aí chegou ela, ué, que é isso, meu filho? Tá me cantando? Meu marido tá aqui, meu marido tá aqui, meu marido tá aqui. Aí pega, aí o Léo faz o convite a ela em nome de Hermínia, aí explica tudo direitinho para ela, tá, não sei o quê. Aí tá bom, nisso se passaram quase, acho que uns 6 meses, né, sem aquele contato direto. Aí um dia ela no Zica Cartola, né, que do avô de Nilcemar e da avó Zica, a vovó tá lá, né, que lá é um encontro de pessoas da música, né, do samba, compositores e tudo mais. E aí, quem tá lá? Minha avó tá lá. Daqui a pouco quem chega? Hermínio. Ele falou, dessa vez... Você não me escapa. Não me escapa. Aí começaram a conversar, trocar ideias e tal. Aí ele convidou para que ela fosse na casa dele, né? Olha só. Para aquele que tinha um projeto, tá, não sei o quê. Ela aceitou. Mas meu marido vai, né? Pé grande vai, né? Aí, ela, não, pode só para levar sim, a senhora pode e tal. Aí foi a primeira vez que ela se ouviu cantando. E quando chegou na casa do Hermínio, estava lá quem? Olha, Paulinho da viola, Nescarzinho do Salgueiro, Jair do Cavaquinho, Elton Medeiros, tem mais outro. Ai, meu Deus, Nelson Sargento. Você falou em Pé Grande, é o Albino Pé Grande, né? É, meu avô. Marido, o seu avô, marido de Clementina, né? Albino Pé Grande. E Isso. cabe destacar, né, que esse espetáculo, na verdade, esse encontro resultou num espetáculo que se tornou Roda de Ouro. Roda de Ouro. Ouro, que é o Rosa de Ouro. Roda de Ouro. É, espetáculo esse Aí que a vovó tornou-se chegou, olhou referência. aquilo maravilhada. Aí o Hermínio já chamou na intimidade de mãe, né? Ô mãe, grava aqui. Aí deu um gravador para ela. O que é isso, meu filho? Ah, é um gravador. Ah, tá bom. A senhora vai se ouvir aí. Ah, tá bom. E ela ficou maravilhada. Ela ficou encantada e falou, meu Deus, eu estou me ouvindo cantando. Que não sei o quê. Aí, nisso, aí surgiu, né? No primeiro momento, o Hermínio chamou ela para fazer um musical com Turíbio Santos, né? Não tinha nada a ver uma música com a outra, mas foi aquilo e deu certo. Aí depois, no segundo momento, aí vem o Rodas de Ouro, que era a Clementina de Jesus, era Cicortes, Clementina de Jesus e os 5 Crioulos. E foi um sucesso na época, né? Foi, virou é uma referência, né, de espetáculo, é considerado um dos mais importantes e emblemáticos espetáculos da história da música Ô, brasileira. Wagner, a gente ouviu aqui as 3 falando, né? Logicamente que foram momentos de afeto que elas falaram aqui, de lembranças fortes para elas. Mas
para o Brasil, enfim, esses 3 nomes que nós estamos citando aqui, o que eles representam? Eu acho que são 3 nomes que trouxeram, acho que uma consciência plena da importância de quem somos do ponto de vista da identidade cultural, da nossa identidade cultural. Essas mulheres aqui, elas estão resgatando e preservando a memória, né, daqueles que foram pioneiros, né, nesse processo de construção evolutivo da música popular brasileira. Existe um conceito muito equivocado de que o samba é um gênero menor, né? A gente vê em várias circunstâncias, inclusive, artistas ligados ao gênero reclamando de cachês, né, por conta de alguma questão ou outra. Inclusive, muitos artistas, às vezes, se recusam a levar o estigma de sambista, porque eles consideram esse estigma né, algo reducionista. A Clara, por exemplo, ela não gostava de ser chamada de sambista, como outros também não gostam. E eles 3, Clementina, Candeia e Cartola, eles levantaram essa bandeira do samba e falaram: nós somos tão importantes quanto todos os outros que estão relacionados a gêneros afins. Porque, no fundo, Cátia, assim, tudo começa a partir do samba, né? Se nós temos hoje uma cultura musical, nós devemos, assim, muito ao samba. O samba é o gênero primeiro, é o gênero matriz de tudo. Agora, Wagner, eu quando apresentei, né, comecei a apresentar o programa, falei sobre a questão da visibilidade, né, destas mulheres e como a Clementina trilhou um caminho, enfim, Jovelina Pérola Negra, a gente tem Dona Ivone Lara. Queria até que você comentasse por que essa força delas foi tão importante para quebrar isso. Por que a gente tinha essa invisibilidade tão grande, maior? Porque, na verdade, havia um estigma de que mulher não vendia discos ali no período da década de 1970. Né? A Clara foi a primeira mulher que rompeu com esse estigma. Clara Nunes. Clara Nunes. A Clara foi quem deu a possibilidade de Dona Ivone Lara ser conhecida no mercado fonográfico com o Alvorecer. Então, o mercado era absolutamente machista, misógino, né? E as mulheres não tinham essa oportunidade. Então, quando a Clara ela chega e abre as portas para Dona Ivone, para Beth, para Alcione e para tantas outras, a própria Clementina, isso vai se tornando assim mais palatável, não só para aqueles que comandavam as gravadoras, mas também para o grande público. E para outras de outros gêneros, né? E para outras de não outros gêneros. Sambistas. Então, a gente, até hoje isso existe, né? Claro, vamos né, fingir que isso não acontece. Até hoje, nós temos um mercado que é absolutamente misógino, machista no mundo do samba. Agora que nós estamos vendo presidentes de escolas de samba, mulheres, diretoras de baterias. Você é presidente do Quilombo, diretoras de bateria, também mulheres, intérpretes femininas, né, indo para a avenida assim, defender o samba. É muito pequeno, né? Muito pequeno. Ainda é uma árdua luta, né, que é travada. A Nilcemar, ela não gosta muito de falar, mas assim, a gente não pode deixar de esquecer que ela foi assim uma pioneira nesse processo de enfrentamento mesmo contra essas nuances, né, de invisibilidade do preto sambista. Né? Antes de ter o Museu do Samba, do qual hoje ela é diretora, havia o Centro Cultural Cartola. Então, ela foi a responsável, né, eu acho que dou esse crédito a ela, porque é verdade, eu acompanhei todo esse processo. Ela foi e continua sendo aquela que inspira tantas outras famílias, tantos outros herdeiros do samba, né, a levar adiante o legado dos seus antepassados. Ah, inspirou você também, né? Ela me inspirou. Inspirou-se, ela inspirou a Vera. Depois que eu comecei a tomar a frente do Quilombo, meu sobrinho falou: tia, vamos procurar Nilcemar. E nós éramos amigas desde 14 anos de idade. Olha só. Né? Que nós fomos amigas desde 14 anos de idade, tivemos o primeiro carro,
Estudamos não nas mesmas escolas, mas cada uma no Meu avô saiu de cursos. Mangueira e foi morar em Jacarepaguá, né? E o Grande Cicerone era Candeia. Entendi. Ô, Aliás, Cátia, deixa eu deixa eu fazer uma pergunta para o Diga, Wagner diga. ainda. Você tocou num ponto sobre representatividade, né, num país como o Brasil. A gente fala muito, principalmente fora do Brasil, o samba é a cara do Brasil. O que isso representa na prática, quando a gente diz que um gênero musical é a cara de um país? Eu acho que nós temos assim duas questões que precisamos assim tratar de formas diferentes, porque o samba que as pessoas conhecem lá fora, e a gente teve recentemente, por incrível que pareça, estivemos todos na França, tem 2 semanas, elas foram para Do Toulouse. aeroporto direto para o Sem Censura. Praticamente isso. Elas estiveram em Toulouse, fizeram uma residência linda, um projeto desenvolvido por franceses apaixonados por samba, né? E eu fui a Paris dirigir um projeto, né, no Carreau des Temples, com a Surica, o Jongo da Serrinha, Richa e Luísa Dionísio. A ideia que as pessoas têm do samba lá fora está muito relacionada ao carnaval, né? Ainda há uma coisa muito caricatural da nossa cultura do samba. Samba é uma coisa, escola de samba é outra. Né? E desfiles de escola de samba é uma terceira. Então, quando nós fomos para lá, nós buscamos exatamente assim, levar o que há de mais genuíno, do ponto de vista da representatividade dessa nossa identidade. E tem um desafio que também é para o brasileiro, né? Na sua pergunta, a gente sabe assim, que a principal referência cultural deste país é o samba e o futebol, né? A questão, como vai estar colocando, de como é visto esse samba lá fora. E internamente, é por isso que quando a gente, quer dizer, quando criamos os antes, depois eu explico por que o Centro Cartola e por que depois ele passa ao Museu do Samba. Mas o outro desafio é nós brasileiros temos como referência identitária cultural o samba e também não conhecemos o que é o samba. Exatamente. Né? Pensar o samba somente como gênero musical, pensar o samba também como carnaval. E aí não como uma forma de expressão cultural, né? Então, isso faz muita diferença. Inclusive, na hora que você percebe, né, que as linguagens tradicionais, da dança, da música, né, da cena, enfim, tudo está presente dentro dessa forma de expressão, aí vem uma pergunta, que depois a gente vai aprofundar e provocar, mas, nossa, tão rico assim, né? Exatamente. E por que ele não é tão valorizado e conhecido por nós brasileiros? Aí vem outro atravessamento, a digital negra na criação dessa expressão cultural. Nilcimar, eu estou vendo você falar com esse sorriso lindo, né? E vocês todas aqui, e agora o Wagner diz que vocês acabaram de vir da França. Imagina o orgulho que o seu avô teria, não é? Enfim, o pai, a avó de vocês hoje, né? Levando tudo isso. Eu queria, por isso, voltar na raiz de Cartola, porque é uma história que não foi fácil, né? Nasceu no Catete, morou em Laranjeiras. Como é que ele chegou na Mangueira? Então, porque quando o avô dele era, né, quem sustentava toda a base da família, vem de Campos para ser cozinheiro, né, do então senador, do presidente da República. E quando esse avô morre... O Nilo Peçanha, era ele? Era ele, né, o presidente, isso. né? Isso. A situação da família deteriora e aí ele vai morar na Mangueira. O pai dele, né, era carpinteiro e aí assim ir para o morro para ele era uma situação temporária mas desde criança os avós do meu avô eram envolvidos em manifestações populares, né, com rancho, né, que até tinha os arrepiados, que tinham as cores verde e rosa, e de lá vem essa inspiração para depois ele sugerir as cores para a Mangueira. Vamos falar disso, né? Porque como ele era fluminense, aí já começa a ter outras histórias. Ele escolheu o verde rosa porque ele era fluminense e nada tem a ver. E, aliás, essas historietas, né, é que vão também motivar, que a gente fala assim, aí, quem tem que contar essa história? Somos nós mesmos, né? Porque quem já não ouviu falar, o mundo é um moinho, Cartola fez para a filha dele, nunca foi. Né? Nunca foi. Uma música, inclusive, da década de 70, que nenhuma filha, nem a de coração, enfim, nem a filhada, ninguém era mais adolescente
né, da história que retrata essa música. Na verdade, é a história da filha de um amigo dele, enfim, que queixoso, vai dar origem a que ele faça essa música. Mas vai virando voz corrente, vai virando verdade, né? Eu até quero abrir um parênteses, porque eu tenho certeza que quem está em casa, igual a mim aqui, né, deve ter pensado, poxa, então se não era porque era por causa do Fluminense, deu as cores verde e rosa para Mangueira, por quê? Por causa do rancho. O rancho Arrepiados, que o avô dele era um dos coordenadores, né? E tinham essas cores verde e rosa. Né? E que combinação, né, Cátia? Hoje a gente olha, a gente fala, que combinação perfeita. E que ele dizia, né, o rosa do amor, o verde da esperança. E aí vem daí que ele dá essa sugestão para ter as cores da Mangueira. Então, eles vão morar na Mangueira e depois a mãe dele morre, né? E aí tinha muitos conflitos, porque logo eles se encontram nos batuques da Mangueira, imagina. E isso era um ponto de atrito, né, entre ele e o pai. E depois o pai muda, e aí ele ficava nas madrugadas nas rodas do samba, né? Ele tinha o quê? Ele era adolescente? Adolescente. E aí, numa dessas idas, dessas vindas da noite, o pai tinha se mudado, deixou ele sozinho na Mangueira. E aí disse, deixa aqui um Oliveira para fazer a vergonha da família. Então, o maior orgulho dele lá na frente, tem até um documentário, ele cantando para o pai, e o pai babando, né? Então, o maior orgulho dele ele foi o Oliveira que fez o orgulho da família, né? Então, com o samba. E eu acho importante também pontuar, sabe, Cátia, que assim, você tem aí, quando fala assim, esse preconceito com samba, mas isso também atravessou as nossas casas, né? Então, você vê, minha mãe vem dessa família, vem dessa raiz toda, e meu pai também não deixa a gente no samba, não. Sim. E aí eu só começo a frequentar o samba quando meu pai morre, né? Igual pintando lixo, assim, né? E aquele samba a gente só tinha essa participação, porque, como o Selma colocou aqui, nossas casas, nossos quintais eram... Eu costumo dizer assim, né? Os meus amigos de infância eram o Nelson Cavaquinho, era a Clementina. Tira essa onda, né, Wagner? Tira essa onda. Elas podem tirar. Podem tirar essa onda. As nossas festinhas de aniversário não tinha bolo, era caldo. Feijoada, né? Feijoada, Chossurica é uma beleza. Não tinha essas Ô, conversas, Nissamar, essa você historinha de disse bolinho, que as bolinha. cores da Não, elas falam Mangueira... às vezes umas coisas para mim assim, não, porque eu lembro muito bem, Nelson Cavaquinho tocando, Clementina chegando. E as histórias, né? uma Nelson coisa assim, Cavaquinho no bar, né? Que aí tinha o bar de uma Mangueira. E aí, toda vez cuspia. E aí ela botou uma placa lá, ó, se cuspir do chão vai pagar, sei lá... Vamos dizer R$100. Não, era R$1.000 naquela época. Vamos dizer que R$1. Aí, tipo, ele botou R$100. O que é isso? Vou cuspir a noite toda. Tem outra dele, do Nelson Cavaquinho. Então, com a vovó e ele num show, né? Aí ele diz, começando com a vovó, falando, aí, fui na cartomante, ela falou que ia morrer meia-noite. Ele olhou pro relógio, vai dar meia-noite. Ele era hilário. Ele era muito engraçado. Que maravilha. Não, você falou sobre as cores verde e rosa, que o verde era esperança e o rosa é o amor. Eu fiquei curiosa, como é que Cartola e Dona Zica se apaixonaram? Então, a minha avó, o meu maior parceiro do Cartola, né, que era o Carlos Cachaça, ele era casado com a irmã da Zica, tia menina, né? E eles se conheciam desde pequenos, enfim, começo de Mangueira, né? Mas ela casou para um lado, ele para o outro. Depois ela ficou viúva e ela ele sempre vinha visitar o Carlos e ela morava nesse caminho, né, que era a casa do Carlos Cachaça. E aí os dois já viúvos, então começa as comunidades de chavecar, né? E aí ela falou assim, não, você é mulherenga, não quero saber de você não, tem meus filhos para criar e tal. E aí ele continuou insistindo, e ela, lavadeira, ia levar a roupa para... para que eu vou te ajudar a levar a roupa e tal. E aí, na véia. Sempre cortejando, né? Sempre ali. E aí finalmente, né, ele conseguiu convencê-la, né, dar uma chance. E aí e aí começam a namorar e ficaram juntos. E ela foi muito importante na vida dele, ela deu um choque de ordem na vida dele. Daí quando a gente fala da questão das mulheres, e aí no samba, né, a gente tem esse matriarcado,
mas elas ficavam muito fora do farol, né? Invisíveis. Mas eram elas o tempo todo que colocavam ordem em tudo isto, essa organização. Inclusive a minha avó, que era uma pessoa muito doce, estava sempre sorrindo, né? E que teve uma vida muito difícil também, né? Ela trabalhou como empregada doméstica desde 7 anos de idade. Aprendeu a ler sozinha, porque apanhava, porque comprava as coisas erradas, porque não sabia ler. E ela começa a tentar juntar as letras para trazer o jornal certo, o café certo. E assim ela aprende a ler sozinha, né? Naquele tempo, as pessoas perdiam filhos ainda pequenos por causa de verminose, enfim, toda uma questão de, né? De higiene pública, né? Saneamento público que é básico, fundamental, que você não tinha, né? E ela perdeu 5 filhos. Minha mãe era mais velha, a única que ficou. Dona Zica perdeu 5 filhos. 5 filhos. E ela nunca perdeu o sorriso, né? Então, assim, a história dela de superação... E aí, assim, o meu avô, a boemia estava lá. Então, assim, quando você começa, né? Ele começou a trabalhar como tipógrafo. E aí ficava preso na tipografia. Então, ele começou a achar mais interessante trabalhar de pedreiro, porque ele ficava solto, né? E nessa função do pedreiro, tinha a questão do cimento que caía na cabeça. E que aí ele começa a usar um chapéu coco para proteger o cabelo do cimento, que vai dar o apelido de Cartola. Olha, então o nome Cartola vem disso. Vem disso. Porque ele usava esse chapéu coco. É igual aquele do Chaplin, né? Que interessante. Para proteger o cabelo do cimento. Nilce, mas você está falando aí da força da Dona Zica. Que força, que mulher. Você tem toda a razão, né? O Cartola, com certeza, tudo que ele escreveu também ou fez, esse grande poeta, porque ele teve uma Dona Zica, né, ao lado dele. Muito bonito você ter falado isso aqui para gente e um pouco da história dela. E aí eu vou para você, Vera, com Clementina de Jesus, que uma das músicas que ficaram eternas, né, para todos nós é Marinheiro Só, não é? Marinheiro Só. Só. Gente, nunca vi ninguém cantar Marinheiro Só como Clementina de Jesus, não é não, Vera? Verdade. Né? Essa música foi o Caetano Veloso, né? Ele produziu, acho que foi, não sei se foi, eu não sei o ano. Sei que ele fez uma produção de um disco dela e sugeriu que ela cantasse essa música e ela aceitou e foi um baita sucesso na época, né? Isso. E eternizou, né? Que todo mundo canta hoje em dia, todo mundo regravou. Eu vou falar uma curiosidade, eu que estudo música há muito tempo, eu não sabia que essa música era do Caetano, eu tinha certeza que era de um sambista. E aí eu vi Caetano Veloso e falei, gente, veio errado, vou procurar. E aí tudo tava Caetano Veloso. Eu não sabia que Marinheiro Só é de Caetano Veloso. É um gênio, né? O homem joga nas ondas. Um gênio que teve uma sorte danada de Clementina de Jesus, não é isso? Com esse vozeirão gravar. Agora, olha só, nossa sorte maior é porque nós temos vocês aqui e vocês vão poder cantar pra gente Marinheiro Só. Não é isso, Wagner? Vamos ouvir? Vamos agora. Isso, agora! Agora mesmo. Vamos lá, gente. Nossa, que programa, quantas histórias que a gente não sabe, né, pessoal? A gente continua agora ouvindo as histórias desses bambas e dessas mulheres que perpetuam a obra de nomes que são um patrimônio cultural do Brasil e da nossa música. E eu peço a vocês, meninas, o palco do Sem Censura é de vocês. Mas eu não sou daqui, marinheiro sou. Eu não tenho amor, marinheiro sou. Eu sou da Bahia, marinheiro sou. De São Salvador, marinheiro sou. Mas eu não sou daqui, marinheiro sou. Eu não tenho amor, marinheiro sou. Eu sou da Bahia, marinheiro sou. De São Salvador, marinheiro sou. 1, 2, 3. Ô marinheiro, marinheiro, marinheiro só, quem te ensinou a nadar? Marinheiro só. Ou foi o tombo do mar? Marinheiro só. Ou foi o balanço do mar? Marinheiro só. Lá vem, marinheiro só. Como ele vem parceiro, marinheiro só. Todo de branco, marinheiro só. Com seu bonezinho, marinheiro só. Lá vem, marinheiro só. Como ele vem parceiro, marinheiro só. Todo de branco, marinheiro só. Com seu bonezinho, marinheiro só. O marinheiro
vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria. Eu vivia tão contente, como contente a teu lado estou. Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim. E vou calar, pois não pretendo amor te magoar. Laia, laia, pois não pretendo amor te magoar. Laia, laia, pois não pretendo amor te magoar. Tive sim outro grande amor antes do seu. Tive sim, o que ela sonhava eram os meus sonhos, e assim íamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria. Eu vivia tão contente, como contente a teu lado estou. Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim. E vou calar, pois não pretendo amor te magoar. Laia, laia, pois não pretendo amor te magoar. Laia, laia, pois não pretendo amor te Muito lindo, venham pra cá, vamos continuar a nossa conversa. Gente, nós estamos de volta com esse programa especialíssimo que presta uma bonita e merecida homenagem ao samba e aos grandes nomes que ajudaram a levar esse gênero musical para além das fronteiras e torná-lo super popular no Brasil, que é isso que é o samba, né? E agora, a gente falou tanto, né, do Cartola. Vamos falar de Candeia, vamos saber, né, do passado dele. Tocava música desde cedo, menino, né? Tocava flauta nas rodas de samba. Conta pra gente. Não, quem Selma, tocava como é que é flauta isso? era o meu avô. O seu avô. O meu avô, o pai dele. E ele só olhava. Ele só olhava e não tocava instrumento nenhum, né, na época. Porque ele não tocava absolutamente nada, porque meu avô não deixava ele participar muito das coisas. A minha avó era beata, né, junto com a avó do meu pai, que era a mãe dela. Então, naquela época havia aquela questão, né, de que todo sambista preto, É preconceito né, mesmo, aquele né? Tem que preconceito, estudar, é se aquela não estudar não vai questão, não vai dar pra tinha que nada. estudar, que se não estudasse aí seria marginal, seria vagabundo, seria isso e aquilo. Então, meu avô sempre foi sambista, sempre foi, vamos dizer agora, espírita, que antigamente era macumbeiro, mas agora estão falando de espírita, vamos respeitar. Antigamente era macumbeiro, né? Então, tinha a religiosidade dele, meu avô, mas a minha avó era beata, católica, fervorosa, acompanhava as missas na igreja todo domingo e levava meu pai junto. Porque lá em casa, na casa deles, sempre havia uma roda de samba, um pagode, uma qualquer coisa, uma reunião deles, e rolava umas cachaça mesmo, que rolava mesmo, que ninguém bebia cerveja. Nem e leite, fazia né? Nem leite? Não, na época eu não era nascido. Mas rolava lá os pagodes deles e comida, aquelas coisas. Aí minha avó fazia as coisas, mas por ele não ficar naquela cachação lá, levava Tuninho para a igreja. E ele foi para a igreja, ele chegou a ser coroinha. Olha.
Olha, Ele e é foi verdade coordenador. que foi na casa dos seus avós que nasceu a Portela? Não. Não foi. Não, Isso. meu avô foi um dos fundadores, junto com Paulo, com Bide, com o outro. Bide. Não, Bide, Marçal, tem um monte aí. Tem vários vários. todos. E meu avô foi um dos fundadores da Antônio da Rufino, Portela. Antônio Caetano. Rufino, Antônio Caetano. Foi um dos fundadores e foi também o que teve a ideia. Olha aqui, ó, com a bandeira da Portela. Esse é meu pai. Essa foto é linda. Esse é meu pai. Mas Olha esse que bloco, foto bonita, esse né? bloco Vai Como Pode nasceu nos quintais do seu avô. Nasceu Oswaldo Cruz, na realidade. Não foi nos quintais lá de casa, não. Eu não sei se foi na casa de seu Rufino, seu Caetano, né? Tem várias narrativas várias assim a respeito de narrativas. onde teria surgido de fato a Portela. Alguns dizem que começou nas festas que a Dona Esther, promovida na por verdade, promovia. Né? Outros dizem que O vovô participou surgiu... do Come Mois. Exatamente. isso. Outros dizem Por que aí surgiu ali onde hoje, depois onde foi erguida a Portelinha. Isso, na verdade, assim, não existe assim, um local. Existia o grupo Existe e eles estavam grupo. juntos. O tempo inteiro. E Eles iam coisas, fazendo. que eles promoviam atividades no bairro porque não tinha nada, né? Então, era o bloco, eram as casas de santo que tinham na época, né? Da tia Esther, né? Exatamente. E era a diversão deles. Então, tinha um bloco fundado pelo Paulo, que depois veio junto com o seu Caetano, tudo fizeram a Portela. Vai Como Pode. O Vai Como Vai Como Pode, Pode. que depois se transformou em Portela. Porque o delegado da polícia não deixou ser com esse nome. Vai Como Pode. Mas Grêmio Recreativo, toda uma Escola de Samba, Vai Como Pode também não Também tem, não né? dá. É melhor Portela. Mas é bom pontuar, né? A interferência, né? Eles não permitiram esse nome. Não, falou de onde que é o endereço? Então, na estrada da Portela, então pronto, Portela. Deve ter sido por aí mesmo. E Não, foi por aí mesmo. Deu certo. Deu Você certo. como é que ele cresceu, enfim, depois? Bom, se tornou grande Candeia, né? Que a gente conhece. Então, é devido a essas coisas, porque ele ia, como eu estava te falando, frequentava lá as coisas, mas só que quando eles voltavam para casa, o samba ainda estava acontecendo, os pacodes, roda de samba. Ia para a igreja. E voltava. E disse ele para mim, que ele já escrevia algumas coisas. Mas o meu avô não queria de jeito nenhum. Só que ele ficava ali e ficava escutando, participando. Não tinha jeito, ele ia ficar onde? Não tinha outro lugar e ficava ali participando. Mas vovô nunca deixou ele ficar diretamente ligado nisso. E depois eu acho que ele começou a fazer alguma coisa, não sei, ou acho que foi quem escutou ele cantando, falando alguma coisa, foi Tio Manasseia. Que aí viu que ele dava para coisa. Aí começou a chamar a atenção do meu avô, brigando com o meu avô. Pô, deixa de ser bobo, Candeia, deixa o garoto tem talento, não sei o quê. E aí ele foi sendo convidado. Ele foi convidado a compor, fazer um samba lá com o Manasseia. Deu um tema e ele fez um samba, não sei qual, mas fez um samba. Até porque antigamente, para entrar numa ala de compositores, você tinha que passar num livro. teste. E na hora, né? Então, na hora dava uma palavra, um tema, você tinha que desenvolver o samba Até naquela hoje hora. eles fazem isso. Pra ser... Faz Não, agora não. agora, Agora você... Não. Não, deixa eu falar. Não, pera. Não, Porque qual é o ângulo que você está Não, vendo? peraí, deixa eu Vera, falar. diga para Então, nós. eu fui convidada para ser compositora da Portela. Aí teve um samba fala que é samba de quadra, né? Sim. Aí eu fiz o samba, tá legal. Não fui classificada, mas tudo bem, eu fiz, botei a cara, né? Aí quando passou um tempão, agora lá tem, antes da feijoada, eles convidam 2 compositores, ou 3, para cantar as suas músicas, 2 músicas autorais. Quem foi a primeira? Eu. Mas isso se mudou Não, agora, minha filha, eu sei, mas não deixa de ser, né? Um teste. Vamos ver se ela faz música mesmo? Vamos ver? Aí me convidaram, eu fui lá, fiz a apresentação, correu tudo bem. E
Aí depois vem outros, né, compositores. Cada mês de uma feijoada, vem 2, 3 compositores. Eu fui a primeira. A questão é assim, essa estrutura... Antigamente não existia. Se existia, isso na época do meu pai. Isso. Na Aí verdade, depois, antigamente, houve muita... você tinha que fazer, você tinha que passar por um estágio. Agora. Você tinha que passar por um estágio. Você ficava durante um tempo na aula de compositores até você realmente ser avalizado como compositor. Isso. E para ser admitido. Esse Brandão fala sobre isso, né? O quanto tempo que ela ficou lá nesse estágio, até admitirem ela. Hoje não tem. Que é um pouco do que ela está colocando, né? De ter Agora que voltou. A roda de samba de quadra, que era a forma de avaliar o que você compõe. E na hora para entrar para a aula, você tinha que passar por um teste, né? Tinha que passar por um teste. E isso também ajudava muito na questão da identidade das escolas. Você ouvia um samba e falava, ih, vem Mangueira aí. Eu também, mas você tem um condomínio que faz para tudo que é escola. E aí é a marca do sujeito que fica passeando por todas as escolas. E era uma maneira também de você descobrir compositores daquela região, daquele território. Daquela comunidade, sim. Hoje você não tem muito mais isso. Exatamente. Hoje você tem, como a Nilcema brincou agora, um condomínio. Então, às vezes você fala assim, 10 pessoas, 15 é um pessoas. Que paga a conta, né? Tem essas coisas. Agora, o que eu acho mais grave de tudo isso, né, é que você não vai inspirando, né? Nascer um outro compositor, a não ser quando você vê lá o Neto Sorlindo, né? Que um já toca, o Antônio que já foi criança. Então, assim, porque é isso, né? Ele vem desse berço, vive aquele, como a gente colocou aqui, né? Tá nesse quintal, a inspiração dele a flora, tá dentro dele, né? É um pouco de DNA isso também, né? É essência, com né? certeza, Essência do samba. Vocês estão falando, da chegaram até a falar aqui, né, que a polícia não permitiu aquele nome, não é isso? Isso, sim. E aí eu aproveito e pergunto para você, Selma, Candeia foi da polícia? Não foi? Foi policial, né? Foi. Queria que você contasse um pouquinho essa história, porque, inclusive, no final, enfim, né? Eu queria que você chegasse até um momento que foi muito difícil na vida dele, quando ele, na verdade, enfim... Ficou paraplégico. Agora, tem uma coisa rapidinho, perdão. Candeia, ele compõe o primeiro samba na Portela aos 18 anos. Ele foi 4 vezes campeão. Logo ali no início, meados da década de 50. Então, assim, ele já entra para a escola consagrado, como um grande compositor. Foram 4 sambas de enredo, assim, seguidos. Praticamente seguidos. Tempos, né, áureos tempos, em que ele, assim, mostrou que ele não era gravados também, né? Um forasteiro. Né? Ele era uma pessoa que tinha propriedade para, de fato, estar ali naquela ala de compositores. Isso. Agora, uma coisa que eu estou achando interessante também, vamos falar do policial do seu pai, mas uma coisa que eu achei interessante é que você vê que o incentivo na infância, né, Cate, é uma coisa tão importante, embora nesse caso, pelo que vocês estão falando, é aquele ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Mas você vê que o incentivo, eles viam os avós dele, a referência era desde muito novinho, né? Que vai inspirando. Aí ela vai contar, vai chegar depois até a parte, né? E aí depois eu vou contar da viagem, da assistência, porque esse negócio de assistência é consequência. Esse é pra gente rir um pouquinho depois. Peraí, conta aí. Veja bem, hein? Não. Você fez até esquecer o que eu queria falar. Eu perguntei a você sobre a questão, enfim, né, dele ter essa profissão, dele ser policial e depois ter vivido um drama pessoal muito grande. Essa questão dele ser policial, porque ele era... Eu não sei qual era a função que ele exercia antes. Então, ele tinha os amigos dele, né, que estavam naquela época de concurso, que era o Bretas e o pai do Arlindo Cruz, o Arlindão. E foi convidado com eles, né, aquelas coisas que fizeram todos da mesma idade, e prestaram concurso para a Secretaria de Segurança do Estado da Guanabara, né, uma coisa assim, Secretaria de Segurança Pública. E os 3 passaram. Não sei quem é que tirou em primeiro. Samba. O Arlindão. O Arlindão, o pai do Arlindo. O Bretas, né? Que tem era parceiro dele, amigo. E o meu pai. E os 3 passaram. E foram os outros também, mas quem passou mesmo direto foram eles. E os 3, o primeiro, o segundo e o terceiro. Não sei qual a colocação de quem aí.
que ficaram até de me trazer esse diário oficial, essa folha, mas eu vou... Para poder falar, eu tenho que ver direitinho, para não falar bobagem. Aí, ele conseguiu, ele passou. Aí começou como inspetor, todos os 3. E depois, ele parece que ele fez uma prova. Não sei se na época, não sei se era tido como delegado ou se era oficial de justiça. Tinha uma história dessa, né? Que ele passou... Exerceu a função de policial civil, como de compositor de Portela e inspetor de polícia. Nossa, e ele era um policial como? Como é que ele era como policial? Ele era linha dura, ele era assim... As pessoas dizem que era. Que era? Porque ele já era, por si só, um linha dura antes de ser policial. E, Cátia, tem uma história que parece que antes dele conhecer Paulinho da Viola, ele deu uma dura no Paulinho da Viola. Não, mas ele era pela criação dele, ele tinha que ser daquela forma, rígido daquela maneira. Entrou para a polícia, ficou mais rígido, né? Mais abusado. Ué. Foi criado assim. Porque ele foi criado naquele regime. Não podia isso, não pode aquilo, tudo com ele tinha que ser direitinho. Então ele exigia que as pessoas tratassem e fosse como ele. Lógico, ele teve uma criação de família, não é isso, Sim. Selma? E como é que foi quando ele viveu, assim, esse drama imenso, não é? Que foi... Desse acidente? Desse acidente. Foi... Ele tinha 30 anos? Foi, eu tinha uns 4 anos, 4 ou 5. Muito novo. Aquela foto que a gente muito apareceu novo, ali. Muito novo. Muito novo, ele era muito novo. E foi muito difícil para ele, né? Que um homem que tinha aquela atividade toda, aquela vitalidade toda, fazia samba. Meu pai, ele fazia... Mas foi uma briga? Hã? Uma briga? Foi briga? Não, um caminhão bateu no carro dele. Dizem que ele desceu do carro e deu tiro no caminhão. Cada um conta uma história. Outros já falaram que não foi isso. Que ele desceu para se falar com o cara e pegou o cara e acho que deu uns tapinhas no homem. Tapinha? De leve. Isso está sendo revelado. Isso está sendo revelado no livro. Todo mundo faz isso, né? Claro. Hoje em dia Eu não vou contar, mas isso está sendo revelado no livro. Wagner sabe de tudo. Fala. Conta aí, Vou Wagner. contar, isso está sendo revelado no livro, eu não vou contar. Tem muita coisa que eu não vou contar. Por favor, eu acho que você deve, no mínimo, esclarecer aqui. Eu não estou revelando tudo. Sem censura. A própria Selma não sabe bem. Sem censura. Não, Sem censura. Aproveita, conta a história e Na já verdade, ele lança o link tomou da foi uma pré-venda. fechada que um caminhão deu no carro em que ele se encontrava. Ele desceu do carro e há uma divergência quanto a essa narrativa. Uns dizem que ele sacou de uma arma e deu tiros contra os pneus do caminhão. Outros dizem que não, que ele simplesmente foi tirar uma satisfação. E aí, Candeia, enfim, né, fortão, foi tirar satisfação com o motorista de caminhão. O motorista de caminhão já ficou absolutamente tenso e pegou um revólver e atirou contra ele. Então, há uma divergência dessa narrativa, assim como também há uma divergência quanto ao ano em que isso se deu. As pessoas falam que foi em 1965 e a gente está começando a descobrir que foi em 1966 e não 65. Né? Se fosse 65, esse ano completariam aí 60 anos, né, dessa tragédia, mas tudo leva a crer de fato que foi em 66. Wagner, e a obra dele mudou depois dessa tragédia? A Candeia mudou muito? Mudou bastante, mas eu sempre digo o seguinte, que é como qualquer artista, assim, ele já nasce artista. Eu não acho que por conta de um episódio como esse, o Candeia tenha se tornado um poeta. Como muitas vezes as pessoas... Como eles são poetas líricos, o que retrata nas letras. Nas letras. E aí, assim, eu acho que ele teve a sensibilidade aflorada por conta de um episódio. Ou seja, ele começou a viver solitudes, porque ele não era um homem solitário. Ele era um homem que vivia cercado de amigos. Então, acho que nos momentos de solitude, ele refletia sobre a existência e começava a traduzir aqueles sentimentos em músicas. Mas dizer que ele se tornou um grande poeta a partir de um episódio trágico, eu acho que é uma narrativa um pouco
na tentativa de mitificar o personagem. E a Selma me pediu para fazer esse trabalho, que é uma nova biografia, já tem uns 10 anos que a gente está nessa batalha. E eu, cada vez mais, tenho a convicção de que o Candeia, ele foi um personagem e continua sendo um personagem extremamente importante do ponto de vista da resistência, mas não é essa resistência folclórica que as pessoas falam, não. É a resistência que está relacionada à postura. Visionário. A resistência que está relacionada à postura, ao modo de se colocar, ao modo de compor, a forma como trata politicamente as questões. Ele escreveu um único livro. Né? Que está aqui. Que está ali com a Fabi. Escola de Samba. Escola de Samba, árvore que esqueceu a raiz. Olha, e aí quem sustenta o tronco? É a raiz. É a raiz. Então, esse livro aí é um livro que eu chamo de o nosso apocalipse do samba. Eu brinco. Porque ele foi profético. Tudo que está acontecendo hoje, e a Selma sabe disso, está ali retratado nesse livro de 1978. Né? Quando ele cria o Quilombo, o Grêmio... Indignado pelas questões que estão acontecendo agora. hoje. Ele já previu isso lá atrás. Nessa época, quando ele redigiu esse livro, sim. Ele sai da Portela em 75. Ele estava desgostoso, assim, com a Portela? Não com a Portela, mas com os rumos. Com as coisas que Selma pode aconteciam. explicar isso melhor. Pela forma como a escola estava sendo tomada por pessoas alheias à sua cultura, alheia àquilo tudo que ele aprendeu. Então, as pessoas começaram a querer modificar. Daqui a pouco, a Portela não seria mais a Portela, seria qualquer outra escola, uma outra escola de samba. Ou, aliás, nem Portela, ou acho que qualquer uma dessas escolas iria, se não fosse através desse livro, dessa visão dele, que ele influenciou muita gente com isso. Muitas coisas teriam sido modificadas. Não existiria mais aquela escola de samba como a gente via, com os nossos jeitos de tocar, o jeito de cantar, o jeito de se compor dentro de uma avenida. Isso tudo ele viu lá atrás. Ele profetizou isso e colocou aquilo como a sua bandeira. E, na realidade, a gente vê o que acontece. E, Nilcemar, você sente isso também em relação ao Cartola? Ele também percebeu isso? Não, ele também abandonou a Mangueira. Também por causa disso. Também, porque eu acho importante conhecer por que as escolas de samba foram criadas. Não é só de celebração dos corpos, né? Então, você teve um momento de uma reforma urbanística na cidade que vai fazer uma divisão territorial de classes. E aí, a chamada, pelo Instituto de Prazer de Pequena África, né, que era o centro da cidade, que hoje é até onde está o sambódromo, e aí vai nascer as favelas, né? Então, a forma do carnaval, os ricos é que ocupavam a cidade, né? O desfile dos cursos, as grandes sociedades. E a forma do pobre brincar o carnaval era nos blocos de sujo nos morros, nas suas comunidades. Então, a diferença desses, né? Acho também importante falar disso, porque às vezes pensam que não era uma consciência política. Eles tinham, sim, consciência política, né? Tinham, sim. E por isso eles eram essas grandes lideranças. Eles vão, então, unir, né, os blocos e formar as escolas de samba, né, para poder ocupar. E aí, quando tem o Paulo da Portela, né, falando aquela célebre frase de pés e pescoços ocupados, que diz, vamos botar terno, gravata e sapato de cadastro, na verdade, é uma forma em que você não vai entrar na caixinha, mas você vai ter que se vestir aquele personagem para tratar essa mediação, né? E aí, é por isso que as escolas de samba surgem. Então, o que você, dando um salto nisto, né, no que a gente vê hoje, quer dizer, ele era um espaço de afirmação desses negros que estavam à margem da sociedade. Então, como é que depois ela cresce e explode? Então, ela acaba virando um grande objeto para consumo da indústria cultural, consumo, né? E chega, então, e nos expulsa dos nossos territórios, né? Então, hoje, só você olhar um desfile, eu não gosto nem mais de olhar, porque eu acabo sofrendo muito, né? De vendo os empurradores, sabe, dançando e tal. Sabe, sempre porque é isso, né? E como que se negocia com esses corpos, né? E que não pense que nenhum daquele, o cara da bateria, o mestre de porta-bandeira,
que eles não estão percebendo. Sente, porque, assim, todos que a questão sentem. Eles não Quem é da podem escola falar. sente. Sabe? Porque se falar, vai ser demitido daquele cargo. Então, é como lida com a paixão, né? Afinal de contas, estamos falando de paixão. Estamos falando de uma, como a gente colocou aqui, nesse encontro ancestral. E exatamente é o que nos move que a gente não explica, né? Eu, quando penso que lá atrás... E aí é um pouco, né, da minha relação da minha avó com o alimento. Aí eu fui nutricionista, né? Ao mesmo tempo eu fazia outra faculdade de letras. Aí alguns dizem, paixão do Cartola pelas letras, enfim. Mas é isso, tudo isso foi se misturando, me influenciando. E uma hora, como eu coloquei para você aqui, né, tipo, peraí, eu não quero porta-voz, né? A gente não precisa de porta-voz. É a ditadura do silenciamento, exatamente. Né? Então, quando o Cartola, quando o Candeia, na verdade, e Cartola também, mas quando o Candeia, por exemplo, fala para Portela, olha, eu não quero participar disso porque eu sou contra esse processo de industrialização, a essa perspectiva mercantilista, eu não quero mais isso para mim. Né? Vocês sigam, eu vou criar uma outra coisa. E cria, então, vou criar aquilo no qual eu acredito. Então, cria o Grêmio Recreativo de Arte Negra Escola de Samba Quilombo, onde ele podia, de fato, assim, traduzir na prática o que ele aprendeu no samba e a cultura dele. Ele não queria ser silenciado. Que tem de nos afastar, eu digo nos afastar, porque isso permanece. Sabe? É como é que cria mágoa no seu peito, né? Então, a forma de tirar o meu avô da Mangueira, a escola que ele criou, que deu os primeiros sambas, que fez tudo, foi uma comissão num concurso de samba enredo, todo mundo dá zero, combinado, né? Então, assim, é desse jeito. A gente tem que ter muita audácia dar zero para Cartola, né? Ô, Wagner, deixa eu fazer uma pergunta que talvez vocês também possam... A gente está falando de Candeia, o Candeia é muito conhecido como sambista militante, né? E esse militante em prol, porque ele acreditava nas causas, né? Em prol das causas. O Martim tem uma frase que eu gosto muito, que diz que não existe sambista alienado. Se a gente coloca hoje no samba contemporâneo, para além das escolas de samba, de que maneira que você, Wagner, que pesquisa o samba há tanto tempo, de que maneira que você tem visto esses espaços de resistência hoje acontecendo? E aí eu te pergunto isso porque hoje a maior turnê de entretenimento e show do Brasil é de um artista preto, chama Tiaguinho, é a Tardezinha, que lota estádios em todo o Brasil, cantando samba. E aí eu queria saber quais são esses outros espaços de resistência que a gente tem. Eu acho que a gente tem buscado cada vez mais assim, estabelecer uma interlocução com esses outros tantos espaços que nos foram negados ao longo do tempo. Então, quando eu vejo, por exemplo, o Pretinho da Serrinha fazendo uma roda de samba na Arena Jockey, eu falo, opa, tem alguma coisa acontecendo. Só que isso não é novo. Se a gente for pegar a história, nós temos o Jorge Coutinho e o Bayer que fizeram noitadas de samba lá no Teatro Opinião, na década de 1970. Roda de samba essa, né, da qual participavam Clementina, Cartola, Candeia, Clara, Beth, Paulinho. Era muito bom. O que foi, na verdade, a opinião tendo a Nara com o Zequete e o João do Vale? O Zé Cartola. O Zé Cartola, a não ser uma tentativa justamente de buscar unir a cidade, né, por meio da música, tentando justamente fazer com que aquelas pessoas que moravam numa outra região, né, geográfica, compreendesse o que se dava do lado de cá. Teve o movimento da Glória, né, da Roda da Glória hoje, vamos dizer assim. O samba da Glória, né, as rodas de samba que ocupam ali a Glória. Então, Samba do Trabalhador. O Samba do Trabalhador no Rio. Então, a gente... vamos só situar para quem não está no Rio, né? Não é Sim. A Glória É um bairro da região central. Terreiro do Crioulo, lá em Terreiro de Crioulo, né? Que nasce lá na Zona Oeste. Que nasce na Zona Oeste, Terreiro de Que Crioulo. hoje está rodando o Brasil Hoje inteiro. roda o Brasil. Então, levando exatamente esse samba. Na samba mais verdade, gente, genuíno. assim, o que o Wagner está dizendo a todas vocês,
vocês, enfim, a Fabi aqui lembrou muito bem, é que, na verdade, esses mestres, eles iluminaram, né, tudo isso. Com certeza. Trouxeram luz para que a gente pudesse enxergar melhor a importância das nossas raízes e de como é importante, inclusive, respeitar os ancestrais. Quem veio antes e quem começou. Por isso, meninas, eu diria que é como se a gente tivesse um sol diante da gente, não é não? Quando eu falo em sol, eu, na verdade, falo também porque a gente queria muito ouvir vocês agora cantando música de Cartola, não é isso? O sol nascerá. Vamos lá, gente? Vamos vocês três voltar ao palco do Sem Censura para isso? De forma bem linda e iluminada, gente. No próximo bloco, nós vamos continuar celebrando a força do samba, de grandes mestres do gênero e dessas mulheres que fazem da própria vida uma missão coletiva, que é propagar a poesia do samba. Meninas, porque agora estou chamando aí sim, não é isso? Nossas queridas matriarcas do samba, é com vocês. Eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida a sorrir, a sorrir. Eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade perdida. E vamos conhecer a nossa banda. Só se for agora. No pandeiro, Márcia Viegas. No tantã, ele, Alex Almeida. No cavaco, ela, Vanessinha Reis. E no acordeon, Júlio Teixeira. E no violão 7 cordas, nosso maestro Ramon Araújo. Salve, salve. Salve! Foi na hora da sede, você pensa em mim. Lá, 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 pois eu sou o seu copo d'água. Sou eu quem mata a sua sede e dou alívio às suas mágoas. Na hora da sede, você pensa em mim. Na hora da sede você pensa em mim. Lá, 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 Pois eu sou o seu copo d'água. sou eu quem mata a sua sede e dou alívio às suas mágoas.
sirvo de água. Mas se a fonte secar, você se acaba. Você vai, você vem, você não me larga. Mas se a fonte secar, você se acaba. Você vai, você vem, você não me larga. Oi, na hora da sede você pensa em mim. Na hora da sede você pensa em mim. Pois eu sou o seu copo d'água. Sou eu quem mata a sua sede e dou alívio às suas mágoas. É sempre assim, você foge de mim. Eu pra você só sirvo de água. Mas se a fonte secar, você se acaba. Você vai, você vem, você não me larga. Mas se a fonte secar, você se acaba. Você vai, você vem, você não me larga. Mas se a fonte secar, você se acaba. Você vai, você vem, você não me larga. Na hora da sede você pensa em mim. Venham pra cá, gente, que beleza! Na hora da sede, vocês pensam em quem? Matriarcas do samba, lógico. Bem-vindo e bem-vinda de volta. Que alegria recebê-las, não? As matriarcas do samba, interpretando esses clássicos que fazem parte da história da música popular brasileira no Sextou do Sem Censura. Você pode aproveitar e comentar nas redes o que você está achando do nosso Sextou de hoje. Para comentar, é só usar a hashtag Sem Censura 40 anos e pronto. Diz o que você está achando, ok? Gente, vamos agora continuar a nossa conversa. Vamos para a Clementina de Jesus com você, Vera, que tem uma história, a gente ouviu bastante de Cartola, falamos de Candeia. Queria que você voltasse um pouquinho no tempo com a Clementina. Ela era Rainha Quelé, Rainha Ginga, ela era a Tina, vários nomes, não é? E uma história belíssima que eu queria que você falasse. Então, a vovó, como eu já disse antes, ela sempre cantou, né? Ali lavando roupa com a mãe, com a avó. Aí elas vieram embora para o Rio de Janeiro, né? A mãe, o Pedro, a minha avó e a mãe dela. Vieram morar em Jacarepaguá. Aí depois de um certo tempo, o pai dela veio a falecer e elas foram morar em Oswaldo Cruz. A mãe dela tinha que trabalhar, né? Então colocou ela no colégio semi-interno, que era o Colégio Santo Antônio, ali em Oswaldo Cruz. E depois ela foi crescendo, ficando mocinha, e começou a cantarolar por ali, por entorno ali de Madureira, né? Oswaldo Cruz. Ela participou do coral do João Cartolinha, né? Que ele tinha um coral, então ele ouviu ela cantando e gostou dela e a convidou para ela poder dar aula, assim, ajudar as meninas, né? Ser diretora ali do coral ali do babado ali, né? E a vovó adorou, de pronto aceitou. E aí começou a convidar ela para ir. Vamos ali, Clementina, cantar ali com o pessoal. Vamos ali, vamos acolá. Aí um belo dia, ela foi convidada para uma festa lá no Morro de Mangueira. Porque até então a vovó era portelense, né? Ela fez parte de toda a história, né? Um pouquinho da história da Portela, com o Paulo da Portela e outros mais. E aí foi para Mangueira, né? Para tal festa. Quando chega lá na festa, ela encontra o meu avô, Albino Pé Grande. Que era um homem assim, alto assim, que nem o Wagner. Um brancão, altão. Teu pé é grande, Wagner? É. Aí, então, aí se apaixonaram-se de imediato. Olha, a gente tem imagem, porque agora ficamos todos curiosos. Vamos ver quem é Albino Pé Grande? Bem apanhado. Olha o olhar de um pro outro, Olha, gente. que bonitinho. A Vera, é legal explicar essa coisa da cor da casa, né, também. Também, eu vou falar. Olha. Diga, Selma. Diga, Vera, desculpe, diga. Então, aí se apaixonaram de imediato. Aí, mas a vovó era durona, né? Já tinha uma filha já, né? Menina e tal. Aí ele não resistiu, ficou olhando para ela, olhando, mas não resistiu. Aí falou, olha, eu gostei muito de você,
eu queria namorar com você. Que isso, sujeito? Ela falava assim, que isso, sujeito? Eu sou uma mulher, tenho uma filha, sou uma mulher responsável. Ele, não, mas eu gostei de você. Tu trabalha? Ele, não. Então, vou arrumar um trabalho primeiro e depois venha falar comigo. Foi direto ao ponto. Ela era direta. Aí, então, passou um tempo, né? Ele correu para arrumar um trabalho em qualquer coisa que ele queria. Ele ia trabalhar. Lá no Cais do Porto. Aí ele foi trabalhar lá. Aí um belo dia eles se reencontram de novo, tá? Aquele papinho lá, papinho cá. Aí ela fala, e aí o trabalho? Ele, já estou trabalhando. Já estou trabalhando. Já posso namorar. É, de carteira assinada, já posso namorar. Ela, então tá bom. Aí ele falou assim, mas tem um detalhe. Ela falou, o quê? Onde vai a corda, vai a caçamba. Eu sei que você tá lá pelo meio de Portela lá, mas agora a gente vai casar, você tem que estar onde eu estou. Ela, mas Pé Grande. Não tem nada de Pé Grande, tem que vir, né? Aí ela foi pra Mangueira. Desfilou pela Mangueira, era amiga da tia Zica, era amiguíssima do Cartola, Nelson Sargento. A minha avó falava assim, ela não é nada de Mangueira, ela é Portela. Ela tá aqui só por causa do marido. Tinha isso mesmo, Elisma? Tinha. A gente tem foto, hein, Fabi? A gente tem foto deles. Vamos dar uma olhadinha. Tem foto dela com Cartola. Olha lá. Eles eram muito amigos. Olha que só. Ou seja, olha lá. A banda de Ipanema. A banda de Ipanema com Cartola, lá, Dona Zica, Clementina. Tem uma que ela tá com Candeia também, né? Tem. Uma foto dessa. Gente, e aí ela ficou meio assim, ela era Portela de coração, isso, mas aí a paixão, outro coração, né? Outro coração, o amor, né? Levou ela pra Mangueira. Aí lá ela desfilou, fez muita amizade e tal, foi muito bem recebida e também ela interagiu com todo mundo. Ela é uma pessoa magnífica, sabe? E também tem essa historinha também, igual, assim, eu acho que as mulheres de antigamente eram assim, né? Ela teve vários filhos também, sabe? Deu vários filhos. E ela que, tipo assim, ela fala assim, tem uma entrevista que ela fala, que tá até o meu nome, meu Deus do céu, ai, meu Deus, me deu um branco. Cabral. Isso. Sérgio Cabral Pai. Sérgio Cabral Pai. Ela está conversando com ele, tá? Ela fala, olha, o Pé Grande, na rua, ele é brabo. Mas dentro de casa, meu filho, é cafezinho na cama. Porque lá quem pia sou eu. Mas era verdade. E outro detalhe, que eu nunca vi os dois brigarem. Se brigavam, eles escondidinho no cantinho deles. E era uma parceria sem igual. Era muito agarrado um com o outro, muito parceiro. E tipo assim, quando tomamos bilicuticos, né, como ela fala, né, depois do desfile, então alguma roda de samba, vinha um sustentando o outro, né, porque era aquela... Eles eram parceiros. Era corda e a caçamba. Era corda e a caçamba, eram muito parceiros. E é uma coisa bacana que em casa a gente também age assim, a gente é muito amigo um do outro, sabe, os irmãos, a minha mãe também, a gente era muito amigo, muito chegado. Eu acho que somos muito chegados, né? E com a minha mãe também. Eu acho que foi essa criação, ver eles como se tratavam, né? Essa amizade, esse respeito. Aí isso surgiu essa família, né? Da Clementina de Jesus e Verinha, que está seguindo os passos dela com uma honra, com muito orgulho. A convite da Nilcemar, o grupo Matriarcas do Samba. Ô Vera, e você, quando você fala isso tudo, e a gente vê que é com um orgulho imenso, e tem que ter mesmo. Um orgulho, como é que é para você levar o nome de Clementina? Você fala que você está representando, né? Junto no Matriarcas. Eu imagino que não é só a história, né? É algo muito maior do que isso. Olha, quando eu nasci prematura, um ratinho. Então, aí eu dormia em cima da barriga da vovó. Começa daí, né? Esse afeto, essa coisa, Aí depois cresço e hoje em dia, há tempos atrás, né, eu já cito isso, ela é minha musa inspiradora. Através dela tudo acontece na minha vida através dela. Clementina é o meu alicerce. Clementina é o chão que eu piso, sabe? É tudo de bom na minha vida. Tudo que eu faço, eu canto, é tudo em prol dela. Se eu vou cantar em algum lugar, eu nunca peço para ninguém. Mas eu peço, benção, avó.
Qualquer lugar que eu vou cantar, é comigo mesmo, né? Benção, avó. E sempre eu vou agradecer ela pro resto da minha vida. Isso. Até me emocionei. A gente estava falando de França, né? E aí eu lembrei agora de uma coisa super interessante. A Clementina foi à França também. Foi. E ela foi a primeira brasileira, talvez eu acho que a única, a gravar a Marselhesa. Vocês acreditam nisso? É verdade. Nossa. É verdade. Em português. É verdade, é em português. Ela cantou a Marselhesa em português. Uau! E ela É um também, outro registro. detalhe, né? Ela foi a primeira cantora negra de samba a cantar no Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro. E era a gestão do Darcy Ribeiro e eu acho que o Brizola, se eu não me engano. Ela foi a primeira a cantar com a bateria da Mangueira, foi Bete Carvalho. Mas tô falando assim, negra, né? Sim, preta retinta, né? É, retinta. Ô, Foi Vera, ela. até hoje a gente tem uma intolerância religiosa gigante no Brasil, Isso, né? E a Clementina foi pioneira em levar para o palco essa ancestralidade africana. Como é que você enxerga essa coragem dela hoje? Ela era uma mulher à frente do tempo dela, né? À frente do tempo. Tudo que se propunha para ela fazer, ela ia e fazia. Ela não tinha medo de nada. Então, ela assumiu essa religiosidade dela. Eu falo que ela veio vindo assim, né? Desbravando tudo, derrubando portão, muro, árvore e tudo. Sabe? Chegou aonde ela chegou. Que até hoje vocês podem notar que ela é vacionada. Todo mundo gosta muito dela. Todo mundo fala muito dela. Como fala de Candeia, como fala de Cartola. Eles tomavam benção, Né? Meu pai tomava benção. Benção, mãe, benção, tia. Tomava Era benção, uma benção, alegria. tia. Benção. Você viu a foto do Cartola com ela, né? sim. Aquele carinho, aquele afeto, né? Candeia, a mesma coisa, né? Então, ela era essa mulher. Sendo que, eu vou contar agora aqui em primeira mão, que sempre ela foi da Umbanda, né? E ela contava em off pra gente que ela se decepcionou, né? Não disse o porquê, também não perguntamos. Ela falou, me decepcionei e tal, e acabou o assunto ali, que ela era calada, fechada, mas era carinhosa, sabe? Ela falou que não queria mais. Aí ela falava assim, então o que você é aqui? O que você é, vó? Eu sou católica apostólica romana. E ela era misseira, porque ela ia para a Igreja da Glória, no dia do Sábado da Glória. Na Igreja de São Jorge, ela também ia no dia de São Jorge. Eu era até da Irmandade, tinha aquela capinha vermelha, ela me levava junto com ela. Nossa Senhora da Penha, ela também ia na missa. Aí depois, ali embaixo da Nossa Senhora da Penha, tinha tem o parque, até hoje, não tem? Aí ela levava empadão, pastelzinho, aquela era tão legal, gente. Aquelas mesas compridas, cheias de sambista, sem perigo nenhum, uma tranquilidade. Então, e Nossa Senhora Aparecida, né? Então ela fala, eu sou católica, apostólica, romana, eu sou misseira. Ela, na verdade, era uma mulher de fé. De fé. Uma espiritualista. Uma espiritualista. Porque tem até ela reverencia, inclusive, o Gantuá, enfim, que é uma menina do Gantuá, que é uma Elorixá, enfim, foi uma Elorixá famosíssima, mas de uma nação Candomblé, né? do Candomblé. E aí a Vera canta isso lindamente, canta um pedacinho pra gente. Agora tem que fazer. Ai, faz, por favor. Embala eu, canta. Por favor. Olha, tem uma embala eu, menininha do Gantuá, me embala pra lá, me embala pra cá. Menininha do Gantuá, embala eu, menininha do Gantuá. Ô, me embala pra lá, oi, me embala pra cá. Menininha do Gantuá, ô, dai-me a sua benção. Menininha do Gantuá, ô, dai-me a sua proteção. Menininha do Gantuá, livrai-me dos inimigos. Por onde eu caminhar, viro os olhos grandes de cima de mim pras ondas do mar. Embala eu, menininha do Gantuá. Oh, me embala pra lá, me embala pra
Wagner, obrigada, né? Wagner deu a dica. E obrigada por você ter comprado, né, isso de uma maneira tão majestosa, junto com a Selma, junto com a Nilcemar e com esse coletivo, né? Verdade, Porque verdade. quando a gente ouve uma música dessa, que nos remete a Clementina, a gente ouve você cantar, é impossível não seguir você. É, e né? tudo que a gente faz com amor dá certo, né? É, Com carinho, respeito. e essa coisa que você fala da crença da Clementina, junto com o amor que ela tinha, talvez isso tivessem feito dela, né? Essa mulher que a gente hoje não consegue esquecer Com e que faz certeza. parte da nossa história. Com certeza. Essa coisa dela ir à missa, dela É acreditar, verdade. dela levar vocês É o que pra isso você tudo. falou, né? Ela era uma mulher de fé, né? Sabe? Uma ancestralidade, uma mulher de uma força, sabe? Ó, tem outra historinha. Quando a gente estava assim, amuada em casa, triste, tá com o quê, velhinha? Ai, vó, tô com o corpo cansado, dor de cabeça. Ela senta aqui no colo da vovó. Aí ela estava sentada na cama dela, a gente deitava e botava a cabeça no colo dela, né? Aí ali ela rezava a gente, eu não sei qual era a reza. Aí acabava que eu adormecia, quando eu acordava, estava novinha em folha. É o poder da bênção da avó. Isso, poder. Agora, anos depois, Vinícius de Moraes já disse, um bom samba é uma forma de oração. Com certeza. Olha só, pegando então o que Fabiane disse, vocês estão vendo que Wagner e Fabiane estão perfeitos comigo Olha, aqui. estão demais, Gente, então depois dessa, gente, já que nós falamos nisso, Fabiane também, que tal a gente cantar Nossa Senhora Rezadeira? Porque não tem coisa melhor do que um colo de vó, não é não? Verdade. E agora vocês cantarem isso pra gente, vai ser uma consagração. Vamos lá, vamos lá. agora. Vamos lá, gente? Nossa, que bonito que foi isso aqui, gente, não é não? Eu diria histórico. No próximo bloco a gente continua, você não saia daí, porque o programa está cada vez melhor e elas têm muito a contar pra gente. São as nossas meninas matriarcas do samba no palco do nosso Sem Censura. Vamos lá, pessoal! Ó Senhora rezadeira, rezadeira, ó rezadeira Senhora, minha Senhora, ó Senhora rezadeira, rezadeira, ó rezadeira Senhora, Senhora rezadeira, reze uma prece com fé, pra que a raça brasileira esteja sempre de pé, reze pra que o nosso povo viva sempre a liberdade, construa um mundo novo, cheio de felicidade. Eu falei, ó Senhora, ó Senhora rezadeira, rezadeira, ó rezadeira Senhora, minha Senhora, ó Senhora rezadeira, rezadeira, ó rezadeira Senhora, Senhora rezadeira, reze uma prece com fé, pra que a raça brasileira esteja sempre de pé, reze pra que o nosso povo viva sempre a liberdade e construa um mundo novo, cheio de felicidade. Eu falei, ó Senhora, ó Senhora rezadeira, ó rezadeira, ó rezadeira Senhora, minha Senhora, ó Senhora rezadeira, rezadeira, ó rezadeira Senhora. Ao meu amor deixo o meu sentimento na paz do Senhor, e para os meus filhos deixo um bom exemplo na paz do Senhor. Deixo como herança a força de vontade na paz do Senhor. Sem meu amor deixa sempre saudade na paz do Senhor. Aos meus amigos deixo o meu
sambista não precisa ser membro da academia. Você é natural em sua poesia, que o povo lhe faz imortal. Porque o sambista não precisa ser membro da academia. Você é natural em sua poesia, que o povo lhe faz imortal. Se houver tristeza, que seja bonita, na paz do Senhor. De tristeza feia o poeta não gosta, na paz do Senhor. O surdo marcando o choro de cuíca, na paz do Senhor. Viola pergunta, mas não tem resposta, na paz do Senhor. Quem reza por mim que o faça sambando, na paz do Senhor. Porque o bom samba é forma de oração, na paz do Senhor. O bom partideiro só chora versão, na paz do Senhor. Tomando com amor batida de limão, na paz do Senhor. Porque o sambista não precisa ser membro da academia. Você é natural em sua poesia, e o povo lhe faz imortal. Porque o sambista não precisa ser membro da academia. Você é natural em sua poesia, e o povo lhe faz imortal. E como eu levei minha vida cantando, na paz do Senhor, eu deixo meu canto pra população, na paz do Senhor. E como eu levei minha vida cantando, na paz do Senhor, eu deixo meu canto pra população, na paz do Senhor. Isso é matriarcas do samba, na paz do Senhor, na paz do Senhor. Salve, Candei! Salve, as Clementina de matriarcas. Jesus. Salve, Cartola! Salve, Clementina. Meninas, venham aqui para a bancada que a gente ainda pode falar mais. Tá muito animado, não tá? Emocionante, histórico, já nem sei mais o que dizer. De tanta alegria de ter essas mulheres lindas hoje aqui com a gente, cantando tão bem. O Sextou do Sem Censura está de volta, a gente passou voando, né? Olha só, já estamos no último bloco para esse programa que presta uma merecida homenagem a essas mulheres que estão aqui representando seus ancestrais e que jamais deixaram o samba morrer. E é isso que a gente vai falar agora, porque vocês fazem um trabalho maravilhoso com as matriarcas do samba. E, Nilcemar, o próprio Wagner já tinha dito, você tem um trabalho no Museu do Samba, não é isso? Queria que você falasse rapidamente, enquanto eu mostro, inclusive, um livro, não é isso? Que retrata, ou seja, os sabores. Vamos explicar, Nilcemar? Vamos. O Zé Abaixo do Samba, ele faz parte de um dos projetos do Museu do Samba, né? O Museu do Samba, ele tem esse compromisso, não só de resgate, de registro, de transmissão de saberes, né? Acabamos de falar aqui das coisas que vão se perdendo, inclusive que no samba, nessa expressão samba, também tem a culinária, né? Isso. E eu acho legal, a Fabi até destacou assim para mim, Cátia, tem uma frase que é maravilhosa. O samba é o grande matriarcado com uma rede feminina que sustentou famílias durante gerações e garantiu a manutenção de saberes e tradições, tendo em Tia Seata a primeira grande referência. Isso, que é como que elas também constituem essa rede solidária, né? Como também sustentavam as casas, né? Então, o que é mais comum nas famílias negras são as mulheres sustentando e no samba passando as tradições, né? Em geral, são elas, quando a gente pensa, sei lá, na Selminha Sorriso, da Beija-Flor, passando esse ensino da arte da dança do samba. Então, tem muito esse papel, né? Então, deste livro, juntei alguns saberes também acadêmicos junto com a minha herança ancestral, né? Que foi poder fazer uma oficina onde, além de a gente estar aí registrando, né, essas receitas maravilhosas, todas light, né? Rabada, feijoada. Doce de abóbora. Doce de abóbora. Carne seca com abóbora. Como que você... Tripolombeira. Trabalhar essa questão de você quantificar, né? E no caso tem a Feira das Iabás, então você tem aí
também uma cadeia da economia, né, a partir, né, desses saberes, mas elas saberem calcular para não poder ter nenhuma perda, saber que margem de lucro que elas querem ter, né, quais os valores também que agrega, porque você, quando você vai, por exemplo, na Feira das Iabás, você não está diante somente de uma comida, né, você está diante ali de todo um rito, né? Então, muito importante, teve o auxílio luxuoso do Jean Cláudio e da Gisele Macedo também nessa organização. Então, esse é o resultado de uma oficina, né? Porque o Museu do Samba ele é atípico nesse sentido, né? Que é também de formação. E você está falando isso tudo, né? E a culinária é tão importante, né, gente? Na vida de todos nós. Agora, tem outras coisas também que são tão importantes, e aí eu vou para você, Nilcemar, que são com algumas lembranças, como, por exemplo, alguém receber rosas, não é não? Como faz a diferença o perfume das rosas? Só que elas não falam, não é isso, Nilcemar? Que enfim, né, a obra-prima, eu diria, de Cartola. Você pode dizer para a gente de onde veio a história de As Rosas Não Falam? Então, meu avô ele tinha umas mãos, assim, né, de Deus para mexer com plantas. Ele adorava plantar. E aí ele ganhou uma muda de uma roseira, novamente desmistificando aí algumas, né, crenças que vão aparecendo. Foi na casa de Mangueira, né, que ele plantou essa roseira que estava sempre muito florida, com umas rosas enormes. E aí, um desses dias que ele estava lá cuidando, regando, a minha avó, né, que já famosa, já lá. Tá lá na janela. A roseira! A roseira. E aí ela disse, nossa, Cartola, essa roseira está sempre florida, com essas rosas sempre lindas, sempre enormes. Por que será? E ele respondeu, sei lá, as rosas não falam. Ou seja, pragmático. Desse jeito. Se elas pudessem falar, né? Então, a partir daí, ficou com essa frase na cabeça e surgiu essa música. Eu acho também um detalhe importante pensar que esses maiores sucessos do Cartola, né? Acontece, Mundo é um Moinho, As Rosas Não Falam, são músicas da década de 70, em que ele já não estava avesso às parcerias. E avesso, muitas vezes, porque você vê algumas perguntas, né? Essa parte tão linda foi do fulano, né? Porque dos parceiros que ele tinha chamado letrados, brancos, da Zona Sul, isso foi fazendo com que ele não quisesse mais ter parceiros, né? E, pelo que sim, pelo que não, são exatamente essas músicas que perpetuaram Cartola até os dias de hoje. Outro lado importante de pontuar é como ele foi fiel ao estilo que ele acreditava, né? Então, ele sai da Mangueira por conta desses descaminhos e isso faz com que ele seja um compositor atemporal. A gente ouviu, né? Nossa, você falou de uma forma brilhante. Que bom que você contou essa história. E é uma história tão simples, né? Como são simples as nossas histórias, as melhores, inclusive. E aí eu queria, assim, para finalizar, pedir a vocês que vocês pudessem talvez traduzir, né, na história de vocês, Vera, Selma, enfim, e a minha querida Nilcemar também, uma música que vocês pudessem dizer, não é essa, Cátia, me traduz com minha avó, com meu pai, com meu avô. Qual seria, Vera? Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim, senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei do terreiro, eu sou o samba. Olha, já me cantaram aqui, porque aqui as rosas falam. As rosas falam. Aqui falam. Já me disseram que vai ter essa música no encerramento, já estou aqui, ó, emocionada. Nossa, viada. E você, Selma? Uma música que me tocou muito foi o samba que meu pai fez quando ele começou a sair daquela depressão, né? E que foi levado ao teatro, escondido pelos amigos. E é assim: de qualquer maneira, meu amor, eu canto. De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar. De qualquer maneira, meu amor, eu canto. De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar. Com os olhos rasos d'água, ou com um sorriso na boca. Com meu peito cheio de mágoa, ou seja, mágoa tão pouca. Quem é bamba não bambeia, falo com convicção. Enquanto houver samba na veia, empunharei meu violão. Viva a Candeia! Essa música, ela sempre me emociona muito, mas
É uma música que eu tenho muita ligação com ela, que eu tenho boas lembranças dele, de ver a luta dele para sair daquela depressão. O apoio dos amigos foi muito fundamental. E isso é música para a minha vida. E você, Nilcemar? Nossa, fez essa pergunta aqui, fiquei aqui num baralho de emoções. Mas eu adoro muito uma gravação. Ramon, vê se você consegue depois dar um chãozinho aí, da Clara Nunes, que eu acho maravilhosa, que é Que Sejas Bem Feliz. Se bom pra você for, podes partir, amor, e que sejas feliz, e muito bem feliz. Que Deus e a natureza, as aves nos seus ninhos, as flores pela estrada, perfumem todos os caminhos. Eu aqui ficarei, por você rezarei, todas as tardes, ao bater Ave Maria. Que sejas bem feliz e leve-me na mente, que cresçam suas glórias e as minhas lágrimas contentes. Essa música fala da minha saudade, dos meus avós. É muita coisa. Nós estamos todos emocionados com você, Selma, e com você, Vera. Eu agradeço em nome do Sem Censura da equipe, da Fabiane Pereira e do Wagner, e de todos que estão nesse estúdio, porque puderam participar com vocês dessa grandeza maior que é o amor, não é? Aos ancestrais e a quem já esteve aqui antes de nós. E isso falo por todos nós, é com imenso respeito. E é com esse respeito e esse agradecimento que eu peço a vocês que se dirijam ao palco do Sem Censura para encerrar com magnitude, né? Esse momento mágico que nós vivemos com vocês hoje aqui. Muito obrigada. Axé. Axé, foi um prazer. Obrigada. Foi um prazer. Muito Muito obrigada. obrigada. Obrigada a Fabi todos e vocês. Wagner, do choro Wagner. ao riso. Vamos sambar com elas? Vamos, gente. Vamos lá? Não dá, né, gente? Não consigo deixar de me emocionar. A gente se despede do programa de hoje fazendo valer os versos imortalizados por uma grande sambista, Alcione Amarron. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Então vamos embora, gente. Vamos lá, muito obrigada e até segunda-feira. Um bom final de semana para todos vocês. Meninas? 3. Venham dançar com a gente. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim, Senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos guerreiros, eu sou o samba. Sou natural aqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros. Mais um samba, queremos samba. Quem está pedindo é a voz do povo de um país. Oi, pelo samba, vamos cantando esta melodia de um Brasil feliz. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim, Senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos guerreiros, eu sou o samba. Sou natural aqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva a alegria para milhões, oh, para milhões
no samba, vamos cantando essa melodia de um Brasil feliz. Eu sou o samba. Obrigado, César Moura, até a próxima. Sim, senhor, quero mostrar ao mundo